Ó, vamos lá, pessoal. Para ficar mais claro ainda, né? A mentira, né? De alguns fala que o mistério é a igreja que não existia. A gente já refutou isso. Mas vamos deixar mais claro ainda que essa epístola aos Romanos, né? Romanos 11, Paulo ele vai falar assim, ó. Logo pergunto, porventura tropeçaram de modo que caíssem? Aqui ele está falando de Israel. De maneira nenhuma. Antes, pelo seu tropeço, veio a salvação aos estrangeiros, para os incitar à emulação. Ora, se o tropeço deles é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Mas é a vós, estrangeiros, que falo, e porquanto sou apóstolo dos estrangeiros, glorifico o meu ministério, que é o serviço, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os da minha raça e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão se não a vida dentre os mortos? Por que ele está falando isso? Porque o tempo dos gentios, né? O reino ele é tirado dos hebreus e é dado a outro povo, correto? Porém, tem a geração da figueira, vai ter o período do encerramento do tempo dos estrangeiros e Israel vai voltar a ser primazia. E ele fala que a admissão deles vai ser o quê? A vida dentre os mortos. Por quê? Quando Jesus fala em Mateus 24, aquela geração, ele se refere à geração da figueira. Então era a geração que seria o sinal da vinda de Jesus. Então, quando a maior parte de Israel acreditar em Jesus, estaria próximo o seu retorno. E o seu retorno ele vai trazer a quê? A ressurreição dos mortos. Por isso que Paulo está falando isso. Agora, verso 16. Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado, que ele está falando dos estrangeiros, no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. É o que a maioria dos cristãos faz. Ah, israelitas são vagabundos, são isso, são incrédulos, que não sei o que, são inferiores a nós. Quando Jesus vir, a gente vai subir, eles vão ficar sofrendo na terra. Olha o que Paulo está falando. Não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu, estrangeiro, que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Que a igreja primeiro começa com Israel. Dirás então, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, que é os israelitas. E tu pela tua fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Verso 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que são os israelitas, não te poupará a ti. Ou seja, você que é estrangeiro, acha que está salvo, que né? Não, vai depender do teu comportamento. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Para contigo, a bondade de Deus, se permaneceres nessa bondade. Do contrário, também tu serás cortado. Então não tem essa. Isso é vai depender da tua conduta. E ainda, eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os enxertar novamente, porque a gente está no tempo dos gentios. Pois se tu fosse cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado em oliveira legítima, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira esses que são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios seja entrado. Ou seja, existe um tempo para a igreja, né, ter a sua maior parte de estrangeiros. Quando acabar esse tempo, Israel vai tomar a frente novamente. Os israelitas que vão tomar a frente da mensagem, assim como foi no primeiro século, com os apóstolos, correto? Porque a igreja começa com Israel, desde a Bíblia hebraica. Quem foi chamado primeiro foi Israel. Por isso que Jesus fala, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Quem são os primeiros? Israel. Por que eles vão ser os últimos? Porque antes da vinda de Jesus,
vai acabar o tempo dos gentios e eles vão voltar ali, vão ser os últimos, antes da aparição dele. E os últimos serão os primeiros por quê? Porque no primeiro século, a mensagem de Jesus, a maior parte da congregação, ela é estrangeira. Então é nesse sentido. Só que a igreja ela já existia desde a Bíblia hebraica, como a gente provou aqui. Agora vamos dar uma olhadinha em 1 Coríntios 12, para vocês entenderem a função da igreja.